Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da seguinte questão. Caixa Seguridade ficou cara demais? Será que chegou a hora de parar de aportar em Caixa Seguridade? Ela ficou muito esticada? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E Caixa Seguridade vem disparando nos últimos meses, acumulando 30% de valorização nos últimos 12 meses, beirando os R$ 10. E nesses últimos dias, ela deu uma disparada forte. Se você pegar aqui do dia 20 de março até 20 de abril, apenas um mês, ela saiu de 8,40 para 9,90. Simplesmente disparou. Algo aconteceu de forma similar aqui entre julho de 2022 a agosto de 2022. Veja que foi praticamente um padrão, em um mês disparando muito forte, mais de 15% as suas cotações. E para quem é adepto da análise gráfica, poderia supor que isso aqui vai continuar acontecendo. Olha, eu prefiro ser mais humilde nesse sentido, sem suposições de que os padrões irão se repetir quanto ao preço. Só olho para o gráfico para ter uma visão geral do preço e como ele tem se movimentado. De qualquer forma, algo está muito claro. A cotação atual da companhia está já acima do seu preço de IPO. E a gente sabe que após o IPO, que é bem recente, maio de 2021, a companhia chegou a disparar para quase R$ 12 e depois acabou derretendo, porque de fato aqui o preço acabou subindo muito rapidamente e ainda os resultados não tinham acompanhado uma cotação dessa de quase R$ 12 aqui, portanto não havia uma justificativa naquele momento. Mas e para o atual momento? Será que faz sentido Caixa Seguridade chegar aqui novamente no seu topo de R$ 12? Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Caixa Seguridade é uma empresa que, apesar de ser controlada pela Caixa, que é uma empresa pública federal, integralmente controlada pela União Federal, ela tem a maioria dos seus negócios aqui com parceiros privados. Então, o parceiro privado detém metade do negócio, de tal modo que tem a participação da iniciativa privada no negócio, com contratos aí que irão durar até 2040, então isso dá previsibilidade, segurança para o acionista. Apesar disso, temos ali um free float muito baixo, de apenas 17,25%, até por isso que as cotações podem sim estar sendo manipuladas pelo controlador, mas isso não tem como evitar. Você, como um acionista inteligente, precisa se aproveitar desses momentos aqui de eventual manipulação, usar isso a seu favor, não ser mais uma sardinha que vai pelo movimento de manada. Por exemplo, você acabou vendendo esse fundo aqui quando era o melhor momento de comprar. Mas em relação ao preço de Caixa Seguridade, um ponto muito importante são os juros brasileiros. Hoje nós estamos com uma Selic de 13,75%. Segundo o relatório Focus, o último publicado, teremos uma Selic de 12,5% em 2023. Só que sabemos que o relatório Focus tem errado demais, de tal modo que eu acho bastante improvável chegar nessa Selic aqui para o fim do ano. O mercado projeta uma pequena queda de Selic para o fim do ano, mas dificilmente chegará sequer a 13%. Talvez essa projeção aqui esteja mais próxima da realidade, mas o fato é que a curva de juros para os próximos 8 anos vai se manter em quase 13%. Então até 2030, 2031, o mercado já espera no Brasil juros de 2 dígitos. E isso beneficia as seguradoras, porque as seguradoras, elas deixam o seu caixa, como é o caso da Caixa Seguridade, que é usado para pagamento dos sinistros em títulos públicos federais. Então o caixa dela fica em títulos públicos federais. Então essa disponibilidade de caixa aqui da Caixa Seguridade de quase R$ 1 bilhão, esse valor está rendendo Selic. E isso é muito bom, com uma Selic muito alta. E aí o resultado financeiro da companhia, que é o resultado oriundo dos juros, acaba disparando. Então isso contribui muito para o bom desempenho da Caixa Seguridade. Só que isso não é o suficiente, porque depender apenas do resultado financeiro oriundo dos juros, isso traz uma alta volatilidade, já que se os juros acabarem caindo muito, a companhia vai ter uma queda forte nos seus resultados e também nas suas cotações. Então, se fosse simplesmente para olhar para o cenário de juros, Caixa Seguridade sim estaria cara, negociando a quase 10 vezes lucro. O PL projetado é um pouco menos, mas ainda assim, toda essa disparada, simplesmente porque os juros subiram, na minha visão seria insuficiente para investir na companhia. É importante ressaltar que a nossa análise não deve ser top-down, utilizar apenas o macro até chegar na empresa. Esse tipo de análise geralmente traz diversos erros. Tem que ser bottom-up, olhar para a empresa, olhar para o setor e aí tomar a decisão. Então você sai do setor de seguros e também olha a empresa para tomar sua decisão. Uma análise mais individualizada na empresa. É algo que inclusive você tem um pouco mais de controle. E nesse sentido temos um setor bastante aquecido aqui no país. A demanda por seguros está crescendo 20% só nesse ano de 2023. E Caixa Seguridade, BB Seguridade, até mesmo Porto Seguro
seguro tem se beneficiado dessa demanda forte por seguros. Isso está ocorrendo porque todos esses rumores envolvendo recessão nos Estados Unidos, no mundo, crise no Brasil, isso gera um temor nas pessoas e elas precisam compensar esse temor através de seguros, que acabam protegendo em diversas situações de dificuldade da nossa vida, como desemprego, como endividamento descontrolado, inadimplência, como morte, como acidentes, como secas no setor rural, como danos ao seu imóvel, portanto, seguro imobiliário. Tudo isso favorece o crescimento do mercado de seguros no país. E esses números constam do próprio levantamento realizado pela Confederação Nacional das Seguradoras. Então é um momento muito favorável para o mercado de seguro. E isso está favorecendo a disparada das ações como BB Seguridade, como Caixa Seguridade e até mesmo a Porto Seguro, que trabalha mais com o segmento veicular. Veja que ela acabou disparando 20% nos últimos 12 meses. Mas será que esse crescimento do mercado está se refletindo no crescimento dos resultados de Caixa Seguridade? Olha, pegando-se aqui os desempenhos mensais desse ano, janeiro e fevereiro, que foram os últimos relatórios publicados, você tem aqui que na parte de segmento residencial, em janeiro houve um crescimento a título de prêmio ganho de 21,4%, prestamista 20% e os demais aqui 8% e 5%. No caso de fevereiro, o crescimento continua, de novo aqui no segmento residencial, a 20%. Portanto, sim, a Caixa Seguridade está surfando essa onda e por isso, sendo conservador, eu espero um crescimento de lucro em relação ao ano passado de 15% em Caixa Seguridade. Não podemos colocar 20% porque não necessariamente o crescimento do mercado da Caixa Seguridade vai se refletir no crescimento de 20% dos seus lucros. 15% seria mais razoável e já seria um crescimento excepcional. Portanto, como nós podemos projetar o lucro para 2023, bem como o PL projetado? Então veja só o lucro líquido reportado em 2022, 2,9 bi. Então, como nós podemos fazer essa conta? Podemos simplesmente pegar esse valor e aplicar uma taxa de 15%, ou seja, multiplicar por 1,15. Chegamos então ao valor de 3,4 bilhões, você pode arredondar se quiser. E aí, como eu acho o PL? É o preço dividido pelo lucro. O lucro projetado é de 3,4 bi aproximadamente. E aí você vai pegar aqui então o valor de mercado da companhia atual, 29 bilhões, e vai dividir por esse valor aqui, de 3,4 bi. Então, dividindo-se pelo lucro projetado, teríamos um PL projetado de 8,5. Esse aqui é um PL que você deve adotar para o ano de 2023. Considerando que a BB Seguridade, a sua par setorial, negocia um PL médio aí que acaba superando 10 vezes lucro, Caixa Seguridade não estaria cara nesse sentido. Mas em termos de retorno de dividendo, ela ainda estaria num bom preço? Bom, nós sabemos que o payout de 2022 foi bem elevado, 90%. Só que em 2019 foi 80 e poucos por cento, 80%. Então nós podemos esperar aí um payout médio de 85% em Caixa Seguridade. É sempre importante ser conservador, porque se a gente utilizar o payout de 90%, a gente está supondo que ela vai replicar o payout do ano passado e isso pode acabar não acontecendo. Então, o conceito de margem de erro é justamente você ser conservador e colocar as suas estimativas um pouco para baixo. Por isso eu coloquei 15% de lucro a título de crescimento e um payout vamos considerar 85%. Dessa forma, nós projetamos aqui o lucro para 2023. E como nós chegamos então no dividendo por ação? Primeiro a gente acha o lucro por ação e aplica a taxa de payout de 85%. Então a gente vai dividir esse valor aqui, que é o lucro, pelo número de ações da Caixa Seguridade. E o número de ações é de 3 bilhões de ações. Então a gente divide, vai ser o lucro por ação, né? O lucro de 12 meses, ano de 2023, pelo número de ações. Você chega então a um lucro por ação próximo de 1,13. E aí então a gente aplica a taxa de 85% em cima desse montante. Chegamos a 96 centavos por ação a título de dividendo por ação para esse ano. Se o payout for só de 80%, isso aqui vai cair para 90 centavos. Então vamos arredondar para 95 centavos. Fica uma projeção bem realística e bem provável de acabar se realizando, 95 centavos por ação. Vamos olhar aqui então qual foi a projeção da plataforma AGF+, para os dividendos de 2023 com Caixa Seguridade. E no caso da AGF+, ela prevê aqui um payout médio de 80%, como eu falei para vocês, mas ela prevê um dividendo no ano de 2023 de 94 centavos, muito próximo da nossa projeção. E aí ela calcula dessa forma um preço teto de R$15. Por quê? Porque usa a taxa de desconto de 6% do basinho, mas é uma taxa de desconto muito baixa, considerando uma empresa de dividendos
dividendos que tem um payout mais de 80%. Então não utilizaria essa taxa de desconto para calcular o preço teto pelo critério do Basel nas ações de Caixa Seguridade. Então o que eu faria? Eu pegaria 95 centavos por ação, dividiria por pelo menos 9%, chegaria então a um preço teto de R$ 10,50. Já é um dividend yield de 9% que você está exigindo em Caixa Seguridade. Com payout desse tamanho, no mercado superaquecido, me parece bastante razoável. Então R$ 10,50 seria um preço teto interessante na Caixa Seguridade. É sempre importante ressaltar que a gente precisa comprar com margem de segurança, então se o seu preço teto é de R$ 10,50, você precisa comprar com um certo espaço para errar ali, então eu compraria no máximo até R$ 10 se fosse realizar aportes. Vocês sabem que eu não aportei em Caixa Seguridade, por uma questão de princípio de ser IPO recente, mas continuo olhando para a companhia. Então já temos 2 pontos. A empresa está abaixo do preço teto, a companhia está com PL projetado abaixo da sua par setorial, que é BB Seguridade, um dividend yield projetado na companhia, se a gente considerar os 95 centavos que calculamos de projeção, se a gente dividir pela cotação atual de 9,70, dá um yield projetado de 9,8. Então nos preços atuais você pode esperar entre 9,5 a 9,8% de dividend yield. Um bom dividend yield, até porque a empresa pode continuar disparando em razão do aquecimento do mercado de seguro. Então isso aqui também reforça o fato de a companhia não estar cara nesse sentido. Outro ponto que ainda reforçaria o preço da companhia é justamente ali a média dos preços alvos trazidos por diversos bancos de investimento aqui. E aí perceba o seguinte, algumas recomendações estão como neutras. Por quê? Porque temos preços aqui alvo de R$ 9,00. Você tem aqui um de R$ 8,80, só que é de novembro do ano passado. Então seria bom dar mais atenção para os preços alvos desse ano, por exemplo, março de 2023. E aí você tem aqui então preços muito próximos do atual. Então você tem aqui preços bastante próximos do preço atual de Caixa de Seguridade. Então, embora ela não esteja cara, ela não está exatamente uma barganha evidente na bolsa, já que a margem de segurança cada vez está menor. Então, se você fizer uma média aqui de todos esses preços alvos, temos aí uma média de 10,81, 10,80, bem próximo do nosso preço teto de 10,50. Então, veja que estamos tendo aqui várias confirmações do que seria um preço justo atual de Caixa de Seguridade, que é uma empresa que tem intenção de pagar trimestralmente, ela paga semestralmente, mas a princípio ela não fez nenhuma confirmação, vai continuar com pagamentos semestrais, então não espere um fluxo tão grande de dividendos, mas ela acaba pagando uma bolada em apenas um pagamento, 50 centavos num pagamento. Comparando-se aqui indicadores de valuation junto à BB Seguridade, ela ainda é mais barata, só não tem ali o mesmo ROI, mas ainda está bem mais barata e provavelmente vai crescer mais as suas receitas e lucro. Então se eu fosse para optar hoje, ficaria com Caixa Seguridade, até porque o Banco do Brasil tem uma posição muito grande e aí o Banco do Brasil tem 60% de participação na BB Seguridade, então para mim seria quase que um bis in idem ter as duas na carteira. Então eu ficaria com Caixa Seguridade, não é recomendação de investimento. Ok, Luan, entendi que a Caixa Seguridade não ficou muito cara, mas não está exatamente uma barganha. Mas o que eu devo fazer como investidor? Eu que já tenho a empresa na carteira, eu paro ou não de aportar? Na verdade, você não para de aportar se você tem ela na carteira. Você continua os seus aportes até que a ação chegue no preço teto, no seu preço teto individual. Ou você impõe um preço teto e compra com desconto abaixo do preço teto, por exemplo, 10% abaixo, o que seria comprar a Caixa Seguridade até R$ 10 aproximadamente. E mesmo que a ação eventualmente venha para o preço teto ou se aproxime dele, você não necessariamente tem que cessar com os aportes. Você pode reduzir os aportes. Antes eu aportava 2.000, agora eu vou aportar 1.000. E se a ação ultrapassar o preço teto, você pode parar de aportar ou reduzir drasticamente o aporte caso você não tenha nenhuma outra ação na sua carteira para aportar. Então eu aportava 2.000, agora eu vou aportar apenas R$ 500, apenas R$ 400. E outro ponto, mesmo que a ação esteja se aproximando do preço teto e do preço-alvo, médio das corretoras e bancos de investimento, você precisa entender que para quem faz aportes de até R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, você aportar nesses preços que não são tão baratos assim, não faz a menor diferença no longo prazo. Só tem que se importar com o preço efetivamente, tendo muito cuidado, é quem vai fazer grandes aportes. Afinal de contas, imagina só você aportar 200, 300 mil reais numa ação nesse momento, sendo que ela pode acabar caindo justamente porque ela acabou subindo muito. E aí você pode não suportar essa queda, a ação pode demorar muito tempo para recuperar o seu investimento. Se ela cair 20%, você perde 40, 50 mil reais temporariamente e você pode se desesperar e vender no fundo. Daí a necessidade de observar muito bem o preço nesses momentos em que o investidor decide fazer aportes bem grandes. Para pequenos aportes, o momento atual ainda é favorável. Alô, mas eu aporto 5 mil reais, eu deveria aportar? Eu vejo que há outras oportunidades mais evidentes no mercado hoje. Mas se você quiser aportar, aporte menos que 5 mil. Ela não está exatamente uma barganha, então eu aportaria menos, aí R$ 1.000, R$ 2.000 no máximo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Trouxe até mesmo uma aula aqui
sobre a estratégia do Earning Yield. Tem aulas de análise fundamentalista, indicadores de análise fundamentalista, aulas sobre Small Caps, a nossa carteira do 0 ao 100 mil. Você também tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. E ainda há a opção Membro Consultoria Mirai, onde você pode ter consultorias 2 vezes por mês comigo, via Google Meet, onde eu posso dar minhas recomendações individuais de investimento para sua carteira, ou você pode marcar uma consulta comigo por ato, também reunião via Google Meet, mandando uma mensagem por DM lá no Instagram. E há também a opção de quem tem um patrimônio superior a 2 milhões de reais, em que eu vou acompanhar integralmente a sua carteira, montar a carteira do absoluto zero, acompanhar a evolução da carteira, fazer as recomendações de investimento, ou seja, praticamente a gestão do seu patrimônio, e aí então fazemos um contrato diferenciado, em que eu cobro uma taxa de consultoria pela gestão patrimonial. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você tem Caixa Seguridade na sua carteira? Continua aportando ou deu uma segurada nesse momento? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.